Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também as técnicas e técnicos que estão nos bastidores para que essa programação possa chegar para você aí 24 horas por dia. Aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Franciele Pasquim. Olá, Franciele, como é que vai? Olá, Nando. Olá, pessoal. Tudo certinho, Nando. E você? Tudo ótimo, principalmente agora na sua companhia e na companhia de todos aqueles que estão ligados aí na Rádio Boa Nova TV do Mundo Maior, né? Nós vamos trazer do livro Fonte Viva, que é de autoria do nosso querido Emmanuel, que nós temos estudado aqui no programa, esse autor maravilhoso, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o tópico de hoje é o 119 deste livro, página 271, e o título é Eia, agora. Parece até que quando a gente pega, né, o cavalo, fala, Eia! Eia, cavalo! Aí o cavalo, né, vai. Então ele fala, Verdade, Nando. não é mesmo? Para o cavalo ir embora, né? É, então ele fala assim, ó, ele pega aqui uma passagem de Tiago, que é capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis amanhã, ou eia agora, vós que dizeis amanhã. Né? Então, ele não está perguntando, ele está exclamando. E aí o Emmanuel diz assim, agora é um momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido e a dificuldade estará maior. Então, é algo que realmente acontece em nossas vidas, né, Fran? O tempo está passando tão rápido que a gente às vezes não tem tempo, a gente fala que não tem tempo, né? Porque quem faz o tempo somos nós. E às vezes esse tempo passa e aquela pessoa que a gente gostaria de ter, né, passado alguma coisa de bom, esta pessoa foi-se embora, né, Fran? Verdade, Nando. Essa mensagem aí, você até começou aí se referindo, né, à questão de quando a gente está, né, andando a cavalo, por exemplo, né? Porque a ideia de marcha, né, é a marcha do progresso. E essa marcha do progresso, ela não ocorre sem os empecilhos, né, sem os desafios da caminhada. Então é interessante. E agora, ainda, né, vai conversar um pouquinho sobre a mensagem até de uma das passagens que a gente comentou em um dos vídeos, que vai trazer aquela ideia. Marche, ainda que te falte força, né? Ainda que te falte saúde, ainda que você esteja num momento de dificuldade, continue marchando. E agora, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, não pode deixar para amanhã. Então amanhã a gente grava, né? Não. Amanhã a gente faz determinada tarefa. Só que o bem ele necessita do agora, é imediatamente, né? Então até o sinônimo da palavra agora é imediatamente, neste exato momento. Se é neste exato momento, a gente não pode colocar as desculpas e as justificativas, a gente tem que colocar a boa vontade, né, no serviço do bem. Então, é um convite, né, no imperativo, eia agora. Então, o agora, ele é sempre uma ordem, né, agora, não pode ser depois, né. E, inclusive, porque, né, Fraga, a gente tem uma encarnação, a gente está reencarnado aqui, esse tempo que a gente está vivendo agora, ele não deve se repetir. Da mesma forma, a gente não vai ter a mesma oportunidade. A gente está numa concessão aqui, né, de espaço e tempo e de agora, né, como está aqui o texto,
E a gente não pode perder essa oportunidade de a gente poder fazer o que a gente puder, nem que seja por 15 minutos, por 20 minutos, por 30 minutos. Então, a gente tem que pensar bem, né? No que a gente está fazendo com o nosso tempo e com a possibilidade de fazer o bem, né? E ele fala aqui, né, que a dificuldade estará maior. Se a gente deixar de fazer agora, a dificuldade estará maior. Ele fala assim, a moléstia terá ficado mais grave, né? A ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. E é isso, se a gente for protelando, né? A gente vai protelando, vai deixando, a coisa vai ficando de forma que, às vezes, não tem solução. A solução, então, inclusive, não vem mais porque aquela situação desaparece. Desaparece com o quê? Com aquela pessoa que talvez estava ferida, com aquela pessoa que estava enferma, com aquela pessoa que estava precisando de socorro, de amparo, né? E isso não ocorreu. Então, é um sofrimento que a gente está causando, talvez na falta de fazer o bem ao outro e a nós mesmos, né? É engraçado, né, Nanda? A gente coloca essa ideia do agora no imediatismo, né? Então, há uma crítica ao imediatismo, que é a ideia de você viver, né, o carpe diem lá, sem nenhuma responsabilidade, sem pensar nas consequências. Tem um lado positivo no sentido assim, estou aproveitando a minha vida. No entanto, de que maneira eu estou aproveitando esse tempo? E muitas vezes está envolvido com as questões materiais, né, o prazer a todo custo, né, as necessidades básicas, os desejos, a gente está respondendo a isso no imediatismo. No entanto, quando se trata de uma tarefa do bem, para o bem, né, em prol de alguém ou da nossa própria família, nós colocamos o amanhã. Então, é interessante, aquilo que faria com que nós, né, edificássemos a nossa vida, fizesse com que o reino de Deus até, né, fosse construído dentro de nós, a gente acaba deixando para segundo plano. É material que poderia ter sido deixado para um outro momento, a gente quer viver, né, imediatamente. Então, é algo que a gente precisa refletir, né, o quanto de prioridade ali no que é espiritual e o quanto há de prioridade naquilo que é material. Então, esse agora, né, é muito marcado pela nossa própria geração, né, que principalmente aqueles que nasceram no século XXI, né? Tudo é para agora, né? As crianças, elas fazem birra porque querem agora, elas não entendem, né, que há um tempo para cada coisa. Os próprios adolescentes, né, e os jovens acabam tendo essa angústia. No entanto, é voltado para questões muito materiais, necessidades ali primárias, coisas do dia a dia. Mas não há essa mesma pressa para as questões do espírito, para o estudo, né? É interessante, porque são espíritos ainda que precisam se ajustar, que estão lá, né, os trabalhadores da última hora, que se não houver um avanço, né, uma marcha do progresso agora, virão em outras condições, não saberemos se será nesse planeta ou não, né? Se a gente considera a Terra um planeta ruim, do ponto de vista evolutivo, que dirá, né, aonde estaremos, com quem estaremos, se não fizermos, né, o trabalho que precisa ser feito. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente, né? Porque senão a gente mesmo esquece, fica no conforto, né, do nosso ar-condicionado, e a gente esquece que a vida é latente, né? A vida espiritual, ela está ali, adormecida. Ela precisa ser despertada todos os dias. É, você tem razão, né, quando você fala da questão do agora, olhado por dois prismas, né? Olhado por dois polos, né? O polo do agora aqui, o nosso Emmanuel está trazendo, tendo a oportunidade de a gente fazer o bem, de a gente melhorar-se espiritualmente ou apoiar alguém que está necessitando, e do agora, do imediatismo. Então, a impressão que dá é que esse imediatismo nos coloca num tempo desenfreado, que parece que as coisas acontecem assim, muito rapidamente. E parece que também com o avanço da tecnologia, a gama de informação que recebemos, o patamar que a gente precisa estar, né, mesmo na área profissional, que você tem que estar no primeiro lugar, você tem que estar
você tem que ter sucesso, você tem que atingir números. Isso vai dando uma pressão parece videogame, e justamente o videogame também é aquilo que os jovens estão ali, né, buscando pontuação, passar os obstáculos, passar as etapas e tal. E parece que isso entra numa sequência vertiginosa, de uma forma que parece que o tempo cada vez está mais escasso, parece que a gente não consegue fazer nada e precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, aí a gente precisa fazer o quê? Desacelerar, né, Fran? Desacelerar, colocar o pé no chão, quem sabe colocar o pé na areia ou na terra mesmo. É, E aí, Nando, tentar desacelerar, né? isso, você usou uma palavra aí, né, que até é título de alguns livros, né, desacelere, né, as coisas da vida. Ou você ir nesse movimento slow motion, né, que é esse movimento de curtir cada etapa, de acompanhar, né, principalmente essa ligação nossa com a natureza, né. Eu vou plantar lá um hortifruti, né, vou fazer a minha horta orgânica. Ai, que frescura, para que que vai fazer isso? Tem tanto alimento, né, nos mercados, para que que a gente vai... Mas é a ideia de você acompanhar um processo, de você ter paciência. Então, não é um simples vou fazer uma horta, é tudo aquilo que envolve aquela atividade. É a mesma coisa, né? Vou ter um animal de estimação e vou ter que ter determinados cuidados. Então, muitas vezes a gente terceirizou tudo em nossas vidas, né? Por questão do tempo. E a gente perdeu também o significado de muitas coisas. Por exemplo, se eu compro muita refeição, porque minha vida é corrida, eu esqueço o quanto é trabalhoso fazer uma refeição. Então, eu deveria não reclamar, né, de uma refeição que eu estou ali me alimentando, que ela está suprindo minha necessidade física. Por quê? Porque a gente não vê o processo. Então, a gente é mais fácil a gente reclamar, né? A gente vai no local, reclama da organização, só que a gente não participa dessa organização. Então, é mais fácil para a gente. A partir do momento que você está lá, aí as coisas vão sendo interpretadas de maneiras diferentes, né? Até mesmo essa semana eu vi um vídeo, achei bem bonito, lá na página da Gisele Bündchen, né? Uma modelo que é carreira internacional brasileira, e ela fez um vídeo mostrando que as melhores coisas da vida são os detalhes, né? Então, ela mostra ali coisas que estão longe da passarela, longe das marcas, né? Que ela acabava modelando para essas marcas, mas são ali nos detalhes da vida do cotidiano, com a família dela, né? Com a questão da natureza, questão ambiental. Então, para nós, quais são os reais significados, né, da nossa vida? A gente precisa buscar isso, o que me faz bem, aquilo que me faz voltar no eixo, né? Voltar para a minha essência. Então, é preciso, né? Todos os dias refletir sobre essa questão do propósito da nossa vida, para que ela não fique esvaziada com as diferentes, né, atribuições que nós temos no nosso dia a dia. Então a Gisele, ela é realmente engajada aí, né? Em ONGs, ajudar pessoas também. E com certeza, os bastidores do trabalho que ela, né, como modelo, executou, uma grande representante brasileira, né, no exterior, ela acompanhou aquelas costureiras que estavam ali dando ponto num tecido que seria uma roupa, né, aqueles que estavam ali modelando. Tudo isso faz parte do conjunto e às vezes a gente perde esses detalhes aí, como você falou, são os detalhes que a gente perde, a gente às vezes quer andar numa Ferrari e na velocidade incrível que você não vê os detalhes da onde você está passando, da paisagem, de tudo que tem de belo, né, na natureza. Então a gente precisa realmente desacelerar aí, como nós já dissemos, né? Ele fala que o problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. Então, é verdade. O problema talvez surja mais complicado, como ele coloca aqui, né? Oportunidade não vai se repetir e a semente plantada não vai poder garantir a produção valiosa no porvir, depende de cada um de nós, não é, Fran?
É verdade. E quantas vezes, né, na nossa vida acontece isso? Tem alguma pessoa, algum conhecido, familiar que está doente. E a gente fica prolongando. Ai, depois eu vou visitar. Depois eu vou. Aí quando nós vamos, assim, entender a situação, já é gravíssimo. Às vezes a gente não consegue mais visitar. Aquela pessoa está numa condição ali, numa UTI. Ou ela está tão debilitada que ela não quer mais receber visita. Parece que ela está esperando o dia da partida. E aí a gente fica com aquele sentimento de culpa, de ressentimento. Então, toda vez também que a gente não caminha, né, nessa marcha do progresso, nós também temos sentimentos de culpa, consciência pesada. É um sinal, né, de Deus para mostrar, volta para o caminho. E às vezes a gente fala, vou tomar aqui um remédio, é uma dor de cabeça apenas. Mas se a gente for investigar, é um sentimento ali que está incomodando e que a gente está deixando, né, stand-by. Só que ele está ali. Uma hora a gente vai ter que lidar com ele. E às vezes a gente anestesia, né, a nossa consciência, essa lanterna, né, interior que fica ali o tempo todo piscando para a gente poder fazer alguma coisa, né, para a gente se lançar mesmo a tarefa do bem. E principalmente no nosso dia a dia, que a gente, né, coloca uma infinidade de tarefas e não reserva nenhum tempo para Deus, para nós, né? A gente vai colocando, eu vou só no centro quarta-feira, né? Então, quarta-feira eu vou orar. O resto dos dias a gente vive no automático. Se a gente desencarnasse naquele momento, a gente provavelmente levaria o sentimento de culpa e ressentimento. Porque a gente nem se deu conta de que talvez fosse nosso último dia. Até os filmes retratam bastante isso, né, Nando? Há aqueles filmes bem assim dramáticos, que a pessoa tem 6 meses de vida, ou ela tem ali, né, poucos dias. O que a pessoa, a protagonista do filme faz? Ou ela deslancha, né, no mundo de gastar todo o dinheiro que ela não tem, já que ela vai morrer, não vai ser problema. Ou ela começa, né, a dar uma virada na vida, a ponto que Deus ainda dá uma moratória para ela. Não, você vai ficar mais um tempo na Terra, porque você deu, né, a virada que necessitava no seu progresso. Então, existem dois caminhos, né? Então, a gente também precisa entender essa mensagem, né? E agora como? Agora é o momento da gente fazer o bem. Amanhã a gente não sabe se nós estaremos aqui ou não. Eu não posso deixar de falar uma coisa que aconteceu essa semana e que tem, quando eu abri essa mensagem, por acaso, e ela veio trazer exatamente o que aconteceu essa semana na minha família. E foi assim, eu estava fazendo o tratamento que você sabe, eu tinha comentado com você, né, no odontológico, estava lá no consultório do meu conhecido, porque ele é da minha família, por parte da minha esposa, ele tem um sobrinho em comum comigo, e esse sobrinho é dentista no Rio de Janeiro, e falou, vai lá com meu tio, ele que me indicou, tudo, falou, incentivou a ir. Fui e acabei o tratamento. Aí, na hora de sair do consultório, o doutor lá me acompanhou, ainda falei, puxa, eu falei desse sobrinho, né? Ele manda mensagens muito engraçadas, uma pessoa muito engraçada, lá do Rio de Janeiro, carioca. E acontece que ele foi comigo até a recepção, a recepcionista não estava lá, e ele foi se despedir de mim, mas tocou o telefone, e ele atendeu. E abrir a porta para mim ir embora. E quando ele atende o telefone, então eu já vi a expressão do rosto dele, estava totalmente mudada. E aí ele apontava para mim assim, né? E eu também fiquei assustado. Ele falou: "Poxa, mas eu estou até também com o tio dele aqui. Nós falamos dele agora, quase agora." E aí eu entendi que ele estava falando do nosso sobrinho, que é dentista também lá no Rio de Janeiro. Quando ele desliga, ele fala: "Ele acabou de falecer. E eu que tenho que dar a notícia para o meu irmão, porque ninguém da família deu a notícia." E até ele pediu para mim que não falasse para minha família, do lado da minha esposa, porque o pai ainda não sabia. E aquilo foi assim um choque que nós levamos ali na hora, né? Do desencarne desse jovem, né? 2 filhos, jovem, estava trabalhando no consultório, teve um mal súbito, desencarnou no consultório trabalhando. Isso aconteceu
umas 16 horas, né, que recebemos essa notícia, 16h30. Mas ao 12h21 ele tinha mandado um vídeo para mim. Esse vídeo, ele participa do grupo da família, e tinha saído esse vídeo lá do grupo da família, por parte da família dele, da minha esposa. Eu não participo desse grupo, mas ele mandou para mim e mandou para o tio dele que estava me tratando lá. Aí eu vou ler uns trechinhos dessa mensagem. Ela chama assim, Os Centavos da Existência. Ele é de um jornalista gaúcho, né? É o Fabrício Carpegiani, né? E ele fala sobre esses centavos. Ele tem um livro falando sobre os centavos da existência. Então ele fala aqui, olha, eu sou favorável aos momentos quebrados. Nós, né, muitas vezes, nós queremos os momentos inteiros, né? Queremos sempre os momentos inteiros, o momento total. O inteiro é o final de semana, o almoço, o jantar, coisas inteiras que a gente sempre quer, o café. E nós idealizamos esses momentos inteiros. A gente quer os momentos inteiros. E desprezamos os momentos quebrados. 15, 20 minutos que a gente pode ter, né, que a gente pode visitar alguém, como você vê que os médicos fazem. Não tem aquela visita de médico? Então, mesmo a gente pode fazer. Não deixar de fazer, né? Existe uma frase aí, né, o Fabrício fala aqui, na contracapa do disco dele, do livro dele, que a despedida pode ter acontecido, né? Às vezes você vai se despedir de uma pessoa e às vezes aqueles 15, 20 minutos pode ter sido a despedida, que tira a culpa dos ombros de muitos corações aí, né? Ele coloca. E a gente fica só no planejado, no encontro idealizado. Então, nunca saberemos quando será a última vez. A despedida já pode ter acontecido. Então, o Fabrício, ele tinha enviado essa mensagem poucas horas antes e foi embora. Então, é aquilo que a gente está falando aqui, né, Fran? De que a gente vai protelando aquela visita que a gente gostaria de fazer, aquela ligação que a gente gostaria de ter feito, aquela mensagem no WhatsApp que a gente poderia ter mandado, e a gente deixa passar. E as coisas passam na nossa vida, né? Como passou esse meu querido sobrinho, muito alegre, muito feliz, muito paizão, muito de gente boa mesmo. Fran? Nando, os bons partem, né? Como dizem sempre, né? E é uma pessoa assim, geralmente, né? Casos como esse são sempre pessoas assim, muito otimistas, de bem com a vida, né? Com certeza ele deixa, né, uma lição. Eu sinto muito, né, pela partida dele, com certeza as pessoas também, né, que o conheceram, pelo que você disse, dessa pessoa. E é realmente assim, a vida, ela tá nesse imprevisto, né, nessa parte quebrada, né. Até esse texto que você leu, eu também tinha recebido esse vídeo uma época atrás aí, e foi bem interessante, porque mostra essa imperfeição, né, porque por muito tempo a felicidade, ela foi vendida, né, até nos comerciais, como algo muito perfeito, né? É igual o comercial da margarina lá, né? Não vou falar a marca. Mas é aquela felicidade, né? Não falta pão, tem o recheio para todos os pães, né? A família ali tem xícaras maravilhosas. No entanto, se a gente imaginar que aquilo é felicidade, o nosso café da manhã nunca vai ser bom, né? As pessoas com quem a gente está também não vai ser bom. Se cai um pão com a manteiga virada no chão, a gente vai falar, nossa, é o azar, meu dia já começou mal. Então, a gente precisa realmente entender que a felicidade, ela é, até tem um texto da Clarice Lispector, intitulado, né, a felicidade é clandestina. Ela está ali no dia a dia, ela está escondida. Pode ser a felicidade para mim, não é a mesma para o Nando. E assim por diante. Só que a gente precisa encontrar esse otimismo, esse por que que eu estou vivo, né? Por que que vale a pena viver?
todos os dias, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o simples fato do Nando ter nos contado essa história vai modificar o meu dia, né? Foi um gatilho tanto para mim, mas mais do que isso, me fez pensar em várias situações que às vezes eu desprezei, deixei em segundo plano, e que eu poderia pensar assim, poxa, e se hoje fosse o último dia que eu tivesse visto meus pais? Como seria, né? Então a gente precisa realmente ter isso em mente, nós não somos eternos, né? A vida ela cessa. E só o que a gente fez, né, as marcas que as pessoas nos deixaram e que a gente vai deixar nas outras é que ficará. Então, realmente, essa aí é uma bela lição para nós, né? A partida de alguém é sempre um reencontro conosco mesmo, né? Com a nossa própria rota. Então, a gente também precisa pensar um pouquinho, né? A partir dessas despedidas tão rápidas, né? Verdade. Aí o Emmanuel continua assim: a palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Ele fala também: se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feristes e revela o teu propósito de reajustamento. Quer dizer, então a gente também não pode deixar para depois. Jesus falou: enquanto caminhem juntos, né, perdoe 70 vezes, 7 vezes, enquanto caminhares juntos, né, e tentar se aproximar, né, e buscar esse propósito de reajustamento que o Emmanuel nos fala aqui, né, Fran? Sim, se não, né, Nando? Pode ser que não tenhamos tempo, né? Claro, a gente vai poder fazer uma oração, né? Pedir perdão a essa pessoa, né? Espiritualmente falando, a gente pode, mas fica aquele ressentimento, fica aquele engodo, né? Aquele mal-estar. Então, é necessário mesmo. Claro, eu não estou falando de situações muito adversas, né? Estou falando ali do dia a dia. Pessoas que perdem a amizade por um detalhe, né, se distanciam de familiares por detalhes. É claro que tem coisas mais sérias, né? Que é aquela coisa, se possível, a gente ama aqueles que estão ao nosso redor, se possível, né? Nem sempre é possível aquela vivência que a gente imaginava, mas pelo menos o respeito, né, a tolerância, não propagar o mal, né, não mandar energias ruins para as outras pessoas. Acho que esse é o caminho. É verdade. E o Emmanuel continua aqui: se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Então, companheiro sempre é aquele que pode ser aquela pessoa que está ali junto no nosso ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente de estudo, no ambiente social, pessoas que são companheiras de vida ali, né? Que estão seguindo o mesmo, às vezes do lado, na frente, atrás, um pouco à esquerda, à direita, não importa. A gente precisa pensar nessa ajuda sem demora que o Emmanuel aqui nos provoca a fazer, né? Com aqueles que estão à nossa volta, para que a gente tenha, ele fala aqui, desejável eficiência naquilo que estamos fazendo aqui em vida, né, Fran? Isso, Nando, me fez lembrar a música, né, do Renato Russo, Legião Urbana, Tempo Perdido, né? Que é uma coisa tão óbvia que a gente canta, né, todos os dias. Quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou, né? Mas temos todo o tempo do mundo, né? A ideia de que, tá, ontem não foi legal, hoje eu tenho uma nova oportunidade. Temos todo o tempo do mundo enquanto Deus permitir, né? Porque na hora que Deus também não quiser mais, nossa partida a gente vai, independentemente se a mala estava pronta, né? Se a gente estava com todos os planejamentos ali encaminhados. Então é necessário mesmo não perdermos tempo, né? Aproveitarmos, né? Esse tempo que nós temos, que é precioso, o presente principalmente. Não colocar aí, né? A carroça na frente dos bois, né? Como anterior. Não tentar vivenciar uma vida de uma forma insana, né? Porque não vai valer a pena para nós, né? Enquanto a gente estiver correndo tudo, né, atrás das coisas materiais e não pararmos para focar em quem nós somos, o que nós temos feito na nossa existência,
né, a quem nós temos ajudado, a nossa vida vai se esvaziando. E às vezes a gente só vai despertar através de uma enfermidade, através da partida de alguém, através de coisas que mexem muito com a gente, né, que é aquela crise. Então, até nesses últimos dias, Nando, eu fiquei prestando bastante atenção em tudo que tem ocorrido, né, em Minas Gerais, na Bahia, enfim. E eu ouço muito, né, durante as reportagens, aquelas pessoas que perderam tudo. E tinha um menininho, não sei se você viu, que ele foi entrevistado, ele estava inteirinho cheio de barro. E aí ele falou assim, o que que você precisa? Aí ele falou assim, eu queria mesmo era uma pá, para poder tirar o barro da minha casa. Ele não pediu alimento, ele não pediu doce, ele não pediu brinquedo. Era uma criança. Assim, parece até mentira, né? Porque a gente acha até que é mentira, e não era. Era uma criança que falou para o repórter que ele queria uma pá, porque estava muito difícil tirar o barro com a própria mão. Então, ele queria uma pá para ele poder tirar o barro da casa dele. Então, em nenhum momento ele parou e falou, Deus, por quê, né, na minha casa? Ele falou assim, o que eu tenho que fazer, então, agora? É pegar uma pá e tirar esse barro. O que que eu vou fazer? Se o alimento vai vir? Se o móvel novo vai vir? Não sei. A minha tarefa é tirar o barro. Depois as coisas acontecem. E outros relatos, né, de outras pessoas falando: eu perdi tudo, mas eu creio em Deus, eu creio na vontade dos outros. Será que a gente está nesse nível de disposição? Aí eu vejo, né, na minha existência, eu vejo que não. Então, a gente precisa realmente acordar, né, enquanto é tempo. Beleza, né? De exemplo dessa criança. Ele podia falar, eu quero tomar um banho. Eu estou com fome. Muitas outras coisas. Mas ele viu, pelos exemplos dos adultos que estavam ali, mãe, provavelmente pai, né? Tirando aquela... Não tinha uma pá para ele, né? Poder ajudar. Ele queria ajudar a casinha dele, né? O lar dele, o teto dele. Que é ainda precário, mas ainda é o teto dele, né? Bom, a gente vai dar aquela pausa que a gente dá sempre para o momento de prece, oração e vibrações. Então, hoje eu vou aqui seguir com a prece e oração. E aí, você que está aí, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, vamos seguir aí, deixando aí um recipiente de água do lado e lembrando, né, dos entes queridos, daqueles que nos deixaram, daqueles que partiram, daqueles que estão aqui enfermos. Vamos lá, então. Mais uma vez, que nós possamos lembrar desses entes queridos que partiram, como eu citei o exemplo, a história do meu sobrinho, que ele possa estar sendo acolhido, já resgatado para uma vida melhor, para uma situação melhor. E quando vivemos isso intensamente nesse período que estamos, né, passando de pandemia, onde tantas famílias nem puderam enterrar os seus mortos e não puderam acompanhar ou se despedir desses corpos que ali representam aquela figura, aquela personalidade, aquela pessoa. Que nós possamos vibrar por todos aqueles que estão passando por sofrimento, dores, que estão passando por desafios, que precisam se levantar, que precisam corrigir a rota do seu caminho, que precisam se aproximar daqueles que estão, muitas vezes, ao lado, mas mesmo ao mesmo tempo distantes. Que tu, Senhor Jesus, possa nos auxiliar com os teus benfeitores e trabalhadores da tua luz, fortalecer os nossos pensamentos, os nossos corações, a fim de que possamos, Senhor, ultrapassar toda essa gama de sofrimentos, dores, dificuldades, desafios que estamos passando neste momento da humanidade. Que a tua luz ilumine esse caminho, esses passos que temos que dar à frente e que possamos realizar aquilo para o qual nós viemos aqui no planeta Terra, para o qual foi planejado, para o qual foi inspirado a todos nós quando viemos para cá. Te agradecemos imensamente as bênçãos que temos recebido, que a tua luz nos fortaleça hoje, não tão somente agora, Mestre Jesus, mas por todo o sempre, que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho rapidinho para você. Você ainda não conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Então, conheça através do site
amigosdaboanova.com.br. Lá você vai conhecer como você pode se associar e colaborar com essa obra de divulgação do espiritismo, do cristianismo, né, do bem. Você pode ser aquele que vai ajudar a patrocinar, nem que seja um minutinho da programação da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, que pode chegar a um coração que está aí aflito, sofrendo, e receber, né, uma oração, uma prece, uma mensagem, né? Então, colabore. Para colaborar, nós temos também telefones. O 0800, que no Brasil é gratuito, 0800 12 0 18 38. E o fixo, se você puder e quiser ligar pelo fixo, 11 2458 3214. E aí também temos o WhatsApp, que é rápido, fácil, 11 97261 0272. Enquanto você não se associa ou quer fazer uma doação aí durante o programa, tem o Pix. Então, o Pix é o 11 97261 0272. Esperamos você aí para fazer parte desta família. E aí, então, Franciele, nós voltamos ao texto aqui, né, para encerrar o programa, ainda faltam alguns minutos. Ele fala aqui: não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Então, a gente está lá só, né, sonando e as coisas passando, as oportunidades se desfazendo, e aí a gente perde a possibilidade, né, de fazer o melhor, como o Emmanuel coloca aqui, né, Fran? Isso mesmo, né? Lembra muito aquela passagem, né? Pedro, tu dormes. Então, nós também somos Pedro, né? A gente dorme muito em algumas situações, né? A gente deixa para depois, deixa para amanhã, acha que sempre vai dar tempo. Nós achamos que a gente controlamos o tempo também. Às vezes a gente se despede de alguém de uma forma tão assim, né? Hostil. Ah, tchau, né? Mais tarde eu vou ver mesmo. E a gente pode acontecer assim, tanta coisa, né, que a gente ouve falar aí pelas redes sociais, né? São mortes assim que a gente fala, gente, que morte besta, né? A pessoa estava ali dirigindo um carro, de repente uma peça cai de outro carro e atinge aquela pessoa parte, quer dizer, uma vida silenciada, e a gente gostaria de ter dito tanta coisa, feito tanta coisa, e nós não fizemos. E o mesmo se refere ao bem, né, que é o foco também dessa mensagem, é praticar o bem. Então, fala assim, não, hoje eu vou me dedicar mais a atender determinada pessoa, a tal aluno, eu vou me fazer a melhor aula, né, no meu caso, na minha profissão, eu vou me dedicar mais a essa leitura, eu vou estudar um pouco mais a doutrina. Então, a gente precisa ter essas metas ao longo do nosso dia. Tem que colocar lá, vou ligar para tal pessoa, se a gente esquece, né? Então, hoje eu vou ligar para um amigo, amanhã eu vou fazer uma visita de 15 minutos. Ai, passei aqui, ó, por esse caminho só para te dar um oi e ver como você está. Aí a gente, às vezes, fica floreando muito, né, Nando? A gente quer ter um convite, colocar a melhor mesa, né? O melhor alimento. E quantas vezes você se lembra das melhores conversas as conversas que você teve? Foi num momento assim, às vezes na área da casa de alguém, conversando sobre o universo, né? Com uma pessoa muito sábia. Então, geralmente, é aí que está a felicidade, né? Nesse momento em que a gente vai curtir, né? Aquela conversa sadia, aquela amizade que é produtiva, né? Que faz com que a gente mude os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, vamos fazer isso, né? Ao longo do nosso dia, extrair cada lição, né? Extrair a boa parte, aproveitar esse tempo da melhor maneira. Nem que seja os 15 minutos lá, né, que a gente estava falando, 20 minutos. E aí o Emmanuel encerra aqui o texto dizendo assim: não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é
desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Puxa vida, hein? Então, quer dizer, se a gente está aqui do Senhor, nosso Criador, a gente está furtando o tempo dele o tempo todo. A gente precisa pensar muito bem, né? O que estamos fazendo com o tempo que está às nossas mãos nesse instante, né, Fran? Sim, me fez lembrar aqui, né? Tem uma expressão, uma colega de grupo que fazia parte de voluntariado, ela sempre dizia assim, né? Quem tem fome tem pressa, né? Porque às vezes a gente fica assim, tal família precisa de cesta básica. Aí a gente vai recrutando, recrutando, recrutando alimento, não para mais. E não leva nada para a família. Enquanto não tiver X coisas, você não vai visitar essa família. E de repente você fala assim, poxa, o que eu tenho na minha casa? Vou levar um pão, o leite que eu tenho aqui, alguma coisa, vou lá ver como tá. É isso que a pessoa precisa. Você chega lá, a pessoa come aquele pão, conversa, e depois você vai trazendo os outros. Eu tinha essa mania, eu achava que eu tinha que juntar uma quantidade de coisas para ir lá poder ajudar. E a cooperadora que estava comigo falava assim: Fran, quem tem fome tem pressa, você precisa ser mais rápida, você não pode ficar esperando tanto. Não adianta ficar esperando, né? Quem vai doar, vai lá e já doa o que você tem. E eu aprendi isso mesmo, que a gente não pode ficar esperando, né? Quem tem uma necessidade precisa suprir essa necessidade. Se é fome, se é falta de água nesse lugar, se é energia, se é uma cama que ela precisa um espaço para dormir, uma fralda para um bebê. Então a gente precisa ser mais aceleradinho na hora que fala do bem, né? Acelerar, né? Colocar ali a marcha, a quinta marcha e ir. E fazer, né, o que a gente tem que ser feito. E naquilo que não tem tanta pressa, a gente desacelera, né, Nando? Então é preciso ser mais ágil na tarefa. Então, muitas pessoas são ágeis em determinada situação e se são lentas em outras, né? A gente tem que buscar aí o meio termo, buscar o caminho do meio. E é isso, é o EIA agora, então, é uma expressão que realmente nos impulsiona, né? Que a gente precisa buscar o que vem à frente aí, a gente precisa realizar, não ficar dando passos em vão ou patinando, né? Como a gente fala, né? A gente precisa realmente botar o pé no chão e seguir em frente. E a gente queria dar só um alôzinho para você, se você quiser sugerir pautas, tem perguntas, tem recados, mande pelas nossas telefonistas durante o horário comercial, né, da emissora. Eu vou passar dois telefones, um é o 0800 979 5011, esse telefone é também gratuito a ligação, e para quem está em São Paulo, interior, e quer ligar aqui, né, para a emissora, é o 11 2457 5011. Aí você fala lá, eu quero mandar um abraço para a Franciele, para a Fran, manda um abraço. Quer fazer uma pergunta para a Fran? Faça. Para a equipe toda do Alvorada, estamos esperando você participar e nós pedimos que você compartilhe esse programa, né, que vai no ar na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, você pode ir pelo site da tvmundomaior.com.br, site da Rádio Boa Nova.com.br, é só você colocar o nome da emissora e .com.br, você já vai saber. E a gente está aqui, né? Todo dia, de segunda a sábado, aí das 7 horas da manhã, esperando você, tá? Fran, as suas últimas considerações aí desse assunto tão importante, né? EIA agora e as suas despedidas dos nossos queridas e queridos ouvintes e telespectadores. Olha, Nando, eu havia também localizado uma prece, uma oração, chama Oração da Manhã, do Emmanuel. E ele coloca o seguinte, eu queria deixá-la, né, como uma inspiração aí para quando a gente despertasse, né, a cada dia. Senhor Jesus, abençoa-nos para que a tua paz esteja conosco. Dá-nos a força precisa para te aceitarmos os desígnios sempre sábios e justos. Ensina-nos a agir sempre colocando o espírito de utilidade acima de qualquer ideia de ganho. Então, essa seria uma das orações. Creio eu que tenha sido a oração do Chico Xavier, né? Ensinar
cada um de nós aí a ser útil no nosso modo de agir, ainda que nos falte a força que a gente acha que a gente precisa para realizar determinadas tarefas. Então vamos lá, e agora coragem para todos nós. Muito bem, Fran. Fiquei contente aí de você trazer essa prece também do Emmanuel, essa oração. Então, gratidão a todos aí, a todas. Esperamos você no próximo programa Alvorada, amanhã, né? E com a Fran e com os outros colegas aí, companheiros de jornada. E te agradecemos. E agora aquele tchau tradicional, né, Fran? Tchau, Fran! Tchau, pessoal. Tchau, Nando. Obrigada a todos aí pela oportunidade. Tchau, Tchau, tchau! tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.